Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem e começando mais uma produção nessa nossa sala de aula, Quinta de Flores. Eu vou começar uma nova coleção de trabalhos. Eu gosto de dar nomes aos meus trabalhos. Então, essa coleção eu chamei de Guirlanda de Flores, porque serão várias flores com rosas silvestres. E como eu tinha falado para vocês que eu tenho um passo de uma hortênsia, então nós vamos fazer as folhas das hortênsias, porque nós estamos estudando folhas. E eu quero mostrar para vocês uma hortênsia rosada. É a primeira vez que eu faço. Eu sempre faço azul ou mais roxa, mais lilás, e essa é levemente rosada com um tom de lilás. Então estou começando uma nova coleção de panos de prato, que eu chamo de panos de copa, né? Porque panos de copa é um pano que você vai usar para ocasiões especiais. E pano de prato a gente usa todos os dias na nossa cozinha. Então é uma boa oportunidade, né, para quem quer começar um pequeno negócio, vender. Existem os panos de prato, que você vai usar no dia a dia, mas que não tem que ser de qualquer jeito e feio. E existe o pano de copa, que você vai usar em ocasiões especiais. E a gente sempre tem, né, ocasiões especiais para usar os nossos panos lindos. Então vamos iniciar. Aqui tá o meu prato predileto. Tem uma sujeirinha aqui de verde oliva. Eu vou precisar de espaço, então eu vou falando as cores para vocês. Aqui eu tenho meu pincel hidratado. E eu vou colocar verde oliva aqui. Observe que eu sempre trabalho a tinta na paleta ou no godê. Por que isso? Porque ela preenche bem a trama do pincel, apesar de que eu não vou fazer com esse. E também porque não fica aqueles gruminhos, aquelas bolinhas. Vou deixar uma boa quantidade aqui, com essa aguinha. Sépia. Aqui eu tenho um azul Caribe. Foi o azul que eu usei junto com o púrpura para fazer a hortênsia. E olha, misturando aqui, olha que verde que deu. Deu um verde seco, um verde grama. Vou pegar o azul turquesa. O azul turquesa eu vou usar para uma área mais profunda. Por exemplo, aqui nós vamos ter profundidade. Então, a gente precisa de uma cor mais profunda. Então, eu vou misturar aqui azul turquesa e sépia. Sempre que eu quiser uma profundidade, um verde mais forte, eu vou misturar azul turquesa, sépia, para cores mais profundas. Essa mistura de cores, ela é básica, mas a gente precisa memorizar.
Eu já fiz uma coleção de panos de prato que eu chamei de... pano de copa que eu chamei de coleção ramalhetes. E essa daqui vai ser guirlanda por quê? Porque é nesse sentido, mais aberto. Lá pra fora, as pessoas usam muito guirlandas nas portas. Então, tem sob as portas, agora que vai próximo do Natal, as pessoas preparam guirlandas para pôr sob a porta e redondas para pôr na porta. No Brasil, a gente não tem o costume de usar muito frequentemente, embora no Sul muitas pessoas usem, né? Que já é tradição dos descendentes, né? Que nós temos no Brasil muitos descendentes de italiano, de alemão. Os alemães gostam muito de guirlandas. Todas essas coisas, essas referências que eu trago para vocês, são pesquisas e estudo que eu faço. Porque eu gosto muito de decoração, então eu acho que o saber não ocupa lugar e a gente está sempre aprendendo coisas novas quando a gente busca esse conhecimento. E até também para a gente saber o que está fazendo. Então vamos para a aula. Aqui eu coloquei um pouco de sépia, um pouco mais puro. Dá uma misturadinha com água. Pode ser diluente também. E eu vou começar pelo fundo. Sempre lembrando os passos. Fundo, folhas, frutas e flores. Já repararam que é tudo com F? Nós temos uma construção aqui perto, então vocês vão ouvir alguns barulhos. Esfregando bem na trama do tecido. Aqui já estou entrando um pouco na folha, porque ela está bem embaixo da hortênsia, da rosinha silvestre. Eu já fiz esse modelo de várias formas, de vários jeitos. Eu gosto muito dessa variação que fica nos trabalhos. Marfim. Observe que os tons de verde vão clareando. Se eu colocar um pouco de azul aqui, já vai mudar, ó. Esse tom de azul é muito parecido com o tom do barrado que eu coloquei. Essa parte de baixo, sempre, vai dar para vocês verem, sempre movimento horizontal. Aí já vem acrescentando um tom de marfim, pode ser branco também. Agora eu vou com um pouco mais de força, eu vou espalhar esse fundo para entrar bem na trama do tecido. Então eu vou dar uma esfregada com mais vigor, próximo aqui da borda da folha.
Como eu não quero muito escuro, eu já venho colocando claridade. Branco, marfim. Invadir bem aqui a folha. E nessa parte de baixo, pinceladas esfregado na horizontal. Vocês sabem, né? Horizontal, linha do horizonte, vertical, em pé. Sempre que falar horizontal, vocês lembrem da linha do horizonte, que é deitado. Descarregou toda a tinta. Agora nós vamos para as folhas. Então, a folha da hortênsia, ela é bem grande. Tem umas que são bem grandes mesmo. E ela tem um serrilhado na ponta dela. Na ponta não, no contorno dela. O da rosa tem bem durinho, parecendo uns espinzinhos. Da hortênsia não tem espinho, mas é bem serrilhado. Então, marca ao meio, traz pra fora. O serrilhado a gente pode pôr como se fosse um contorno. Só um zigue-zague ou... Aqui podemos fazer uma dobra, se quiser. É basicamente isso, a folha da hortênsia. Então, no tecido aqui, marca ao meio. Traz pra fora. Podemos ver do contorno pra dentro. Nessa parte de baixo aqui, sempre a profundidade, por causa do encontro de um elemento e outro. Como pra cá nós temos claridade, então eu vou vir com um pouco de luz. E eu sempre digo, não branco puro. Ficou bem parecido com a cor do fundo. Com um pincel menor, pode ser cerdas duras também. Esse aqui é chato, cerdas curtas, macio. Vamos ver se dá pra fazer com ele. Eu venho de fora pra dentro, a tinta tá aguada, dando um movimento. A gente pode fazer o serrilhado com o filete. Aí você decide qual que você gosta mais. Ou com o pincel. Ela tem nervuras bem aparentes. Então, cada flor tem a sua folha, a sua particularidade. Isso faz parte do estudo.
Aqui embaixo, como estamos trabalhando guirlandas sob algum suporte, uma mesa, um balcão, a gente coloca sombra embaixo do elemento. Deu para vocês verem o que eu fiz? Então, quando a gente está estudando, quando nós estamos fazendo exercícios, sempre é calmo e tranquilo, porque são passos que a gente vai repetir várias vezes ao longo do trabalho. Agora, essa folha aqui, ela tá pra cá. Então, eu vou ver se eu consigo fazer sem colocar a mão na frente. Marca ao meio. Profundidade, trago pra fora. Sempre esfregando. Dá também para você fazer os irregulares do contorno com o pincel maior. E da outra maneira que eu mostrei. Aqui eu vou começar de fora para dentro. Contorno. Movimento na ponta sempre. Marfim. Vamos ver se eu não fico com a mão na frente. E trago essa cor, fazendo uma solda entre uma cor e outra. Esse tecido aqui é Ibirapuera Têxtil, então ele é bem lisinho. Quase não tem aqueles pelinhos que eu fico tirando toda hora. Quando não é da tinta. Ela já ficou um pouco diferente da outra. Como na natureza nada é igual, no nosso trabalho também acontece isso. Há pessoas que conseguem fazer bem parecido. Eu não consigo fazer. Então, aqui vamos colocar nervuras. Deu uma tremida aqui na nervura do centro. E a gente puxa até a ponta, a borda da folha. Podemos pôr um leve contorno. E aqui a gente tem a folha da hortênsia. Verdonas. Para combinar com a barra do tecido e a cor da hortênsia que eu vou fazer. O outro trabalho que eu vou mostrar para vocês, que eu tava fazendo o exercício, a cor é diferente. Então, são cores bem profundas. Depois de seco tudo, na hora do acabamento a gente pode iluminar mais, por uns brilhos. Tem uma aluna que fala assim, eu vou pôr os brilhos. Então, depois a gente vai pôr os brilhos. Vai ficar mais bonito ainda. Aqui vou continuar o fundo, sempre parte superior, mais claridade, embora aqui eu acho que cabe uma profundidade, por causa da rosinha silvestre. Vou descarregar essa cor aqui.
Poderia colocar um amarelinho para dar uma iluminada maior. E a rosa, tô sempre com a rosa na cabeça. A hortênsia, em alguns trabalhos tem uma folhinha irregular, que é só umas manchas. Embora na hortênsia, na flor verdadeira, a gente não vê folhinhas assim, menores. Mas trabalhos de pintura tem. Eu acho que é mais acabamento e preenchimento para dar volume. Então é só, eu faço só umas manchas assim, mais claras, porque aqui vai mais luz, levemente azuladas, sempre irregulares. São alongadas. E aí a gente vem com o galho, saindo de algum lugar. E contorno. Sempre dando movimento na ponta. Ou pra lá ou pra cá. Pra não dar aquela sensação de duro. Aqui a gente vai ter galhos. E aqui são folhinhas da rosinha silvestre. Então vamos fazer uma profundidade. Nos tons de verde mesmo, meio azulado. Porque como se fossem folhagens por baixo. Sempre manchando. Vou usar só a sujeirinha do pincel. Marfim. Um pouquinho de azul. Não é o azul puro. Aquela folhinha básica, simples, que eu faço nas rosas. Um pouco de sombra. Sempre que tiver perto de um elemento assim, bem próximo, tem que ter sombra. Uma aula simples de folhinhas. Mas que é importante porque faz parte da composição. Contorno e nervuras. E aí a gente já tem uma folhinha de rosa silvestre. Agora eu vou pegar outro trabalho para mostrar para vocês a hortênsia e a outra cor de folha que eu fiz. Então, pessoal, aqui mudei tudo aqui, o meu caderninho de exercícios. Queria mostrar para vocês a diferença dessas folhas. Um outro trabalho, uma outra proposta. Nesse trabalho, o artista, eu tô olhando na revista da Esther Batista. Vou mostrar pra vocês ela. Ela usou aqui duas cores, a hortênsia bem
lilás, mais roxa. E aqui ela mais rosada. E as folhas mais secas, como se fossem mais velhas. E a hortênsia mais rosada. Nunca fiz essa cor, então tô testando. E vim compartilhar aqui com vocês. Então aqui eu usei o verde oliva e mais sépia. Usei também os tons de azul. Aqui em cima eu fiz aquelas folhinhas mais borradinha, mais bem irregular. Como eu falei pra vocês, o meu caderno de estudo, ele é bem, eu vou dizer pra vocês, ele é doidão. Ele é louco, porque tem umas coisas doidas nele. Quando a gente tá fazendo um trabalho pro cliente, a gente tem toda uma disciplina a seguir. Mas nos nossos treinos, nós podemos viajar um pouco. Por isso que eu digo pra vocês, esse trabalho, ele só deixa a gente feliz. Então aqui eu tenho uma folha, então eu vou fazer como eu fiz essas. No meu pincel aqui eu tenho um pouco de sépia. Para fazer essas folhas mais secas. Então, como tá embaixo da hortênsia, a gente vem com a profundidade, bem próximo, respeitando a florzinha que já tá feita. No outro caso lá não tinha florzinha feita ainda, então aqui a gente respeita. Vou pegar um pouquinho mais de púrpura. Essas aqui tem bem pouco púrpura, mas aqui a gente pode pôr um pouco mais, porque tá mais próximo. Vai dar um tom marrom mais velho. E aí, no mesmo sentido da outra, de fora para dentro, trabalhando o contorno. Olha como ficou bem escuro. Vou pegar um pouco de marfim. Pode ser puro também. Mas como aqui no pincel tem cor, aqui do outro lado, um pouco de luz. De fora para dentro, aliás, de dentro para fora. E mesmo que tinha aquele tom escuro, eu venho com a claridade por sobre ele. Ela ficou mais escura que as outras. Vou dar uma limpada no meu pincel sem lavar. Tá seco já. E vou trabalhar essa folha. Um pouco de claridade nela. Aqui também tenho elas mais jogadinha. Que eu deixei para dar acabamento aqui com vocês.
Vou diluir um pouco aqui. Trabalho sempre com uma água limpa. Uma para lavar pincel e uma para diluir a tinta. Nervuras. Até a ponta da folha. O contorno. Mesmo na parte escura a gente também faz. Não parece direito, mas a gente faz. E o serrilhado, como eu disse, pode ser o contorno ou pincelado. Então, são cores diferentes que a gente trabalha, porque é estudo de folhas. Aqui nós vamos ter um galho. Os galhos da hortênsia. Ele vem de baixo e ele se abre como se fossem nervuras. Porque como é uma flor bem redonda, deixa eu mostrar aqui na ilustração da revista para vocês verem. Olha. Então, ele vem por sobre e entra na flor. Então, aí fica a beleza da hortênsia, porque é bem aparente esse galho. A gente pode iluminar ele um pouco, nunca assim muito branco, exagerado. A gente pode pôr próximo da sombra uma claridade. Então, essa é uma característica da hortênsia. Ter esse galho aparente sobre, por entre as florzinhas. Aqui, quando a gente vem fazendo o contorninho, a gente dá um movimento sempre. E aqui tinha muito sépia no meu pincel. Aqui também tá na horizontal, igual lá. Porque eu já tava com a ideia de fazer a gente pode puxar galinhos. Na hortênsia, eu usei essa mistura de cor. Mudei aqui meu pratinho. Eu usei púrpura. Azul Caribe com púrpura deu esse tom meio... Não é um magenta, mas um fúcsia, mas... Não sei que cor, que nome dá pra essa cor aqui. Um rosa ciclame, eu acho. Que eu me lembro que acho que tem na paleta de tintas. E aqui o azul Caribe mais puro. Nessa hora a gente tem que lavar mais o pincel quando tá fazendo misturas. Embora é assim que a gente descobre cores novas. É uma entrando na outra. E aqui o marfim,
que ele tá bem grosso, tá igual um branco grosso. O marfim com a sujeirinha aqui já tá seco já. Vou passar meu papelzinho aqui. Eu limpo meus pratos com papel. Esse marfim tá bem grosso. Poderia ser o branco? Poderia, mas como eu sempre digo, o branco ele regala muito as cores. E eu não quero assim... O branco é a cor final. Então ela ficou diferente da revista. Mas eu não me preocupo com isso porque eu estou estudando e eu não estou copiando. Quando a gente usa um trabalho para uma referência, só é uma cópia se você fazer idêntico. Como aqui não são tintas de porcelana, são tintas de tecido, então não é uma cópia. É só uma referência, uma inspiração ao trabalho dessa mestra maravilhosa, Esther Batista. Então aqui eu venho com a cor de base. Nessa parte dos galhos, sempre vai ter um pouco de profundidade, que é o tom mais escuro da flor. Porque é feito de vários tons, não é um tom só. Então, as batidas, sempre, não se faz hortênsia lisa, é batidinho, porque a textura faz toda a diferença no final do trabalho. Então, eu fui retirando as pétalas menor arredondadas. Eu não tenho pincel redondo para fazer hortênsias. Eu faço com os pincéis chato normal. E aí depois dessa fase preenchida, eu venho adicionando um pouco de branco, sempre com essa mistura no pincel. Posso deixar um pouco de azul mais aparente, porque aqui ela tá mais longe do galho. Aqui nós temos sombra, aqui nós temos já mais luz. Eu faço isso todos os dias, brincando com as cores. Depois que eu planejei o que eu vou fazer, o pedido do cliente, as barras, quando é barra em tecido. Quando é crochê branco, é mais fácil. O branco combina com tudo. Então, a gente vem trabalhando as pétalazinhas, uma hora bem menores, outras maiores, para dar essa sensação de movimento, né? Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Eu sempre compartilho com vocês aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Podemos deixar algumas hortênsias jogadinhas. Podemos inventar um cachinho bem
E assim vai surgindo as coisas com leveza, com delicadeza. Porque esse é o trabalho que a gente se dedica, então vamos fazer ele muitas vezes ao dia. Às vezes a gente trabalha um dia quase inteiro. Agora eu vou deixar um branco aqui mais puro. Esse branco tem um tom levemente diluído. E aí eu vou fazer algumas pétalas mais claras, sem sumir com esse galho. Aí com o pincel filete eu venho fazendo alguns detalhes aleatórios e mais finos nas pétalas, dando umas entortadinhas, fazendo alguns pinguinhos. Tudo isso vai dando movimento para essa flor, porque ela tem uma aparência de dura. O miolo dessa cor, ela colocou bem azul caribe. Quer dizer, ela não usou azul caribe, né? Porque são tintas de porcelana, é outro nome. Mas no meu caso aqui, eu usei azul caribe nos miolos. Então ela vai ganhando graça, movimento, delicadeza. Não são todas que tem miolo. Eu coloco também por entre, como se fosse algumas por baixo. Sempre com batidinhas. Dando movimento para ela. Muito obrigada a todos vocês que têm comentado nos vídeos, curtido o trabalho. Aos novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos e muito obrigada. Aqui nós temos aula todas as quintas-feiras. Deveríamos voltar ao normal depois das férias com as dicas de ateliê, os vídeos de domingo, mas ainda tá lento. As férias deixam a gente meio até entrar no ritmo. Eu digo férias porque eu fiquei de férias de algumas coisas. Minha filha entrou de férias. E eu falei, vou ficar de férias junto pra gente fazer alguma coisa. E aí desregula tudo a rotina. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Aproveitem as dicas. E um final de semana abençoado a todos. Quem puder se inscrever no canal, compartilha, comenta. Eu fico muito grata. Beijo!